expectativa para ver essa equipe em campo hoje. Para o torcedor do Remo, já ingressos à venda para o jogo contra o Monte Roraima, que vai ser no Quanto, domingo, João? tá? Olha, o jogo vai ser no Baenão, 40 conto Tá a caro. arquibancada e 80 a cadeira. Tá caro. Olha, vocês jornalistas são hipócritas. O quê? São os primeiros a fritar o treinador se o Remo perder. Bem feito pra nossa cara. Lembra do que o chefe falou ontem? Bora, respira. Mas aí é que tá. defendi Vocês o jornalistas, Osório aqui. vocês... Só um minuto, Vanderlei. Calma que tu ligou o Lembra da menino, reunião? Não, Vai, presta atenção, respira. Verdade, Ele tá vamos- certo, ele tá certo. Prossegue, vai. Vamos lembrar do nosso... Imagens, meus amigos, do De onde? treino lá em Rondônia. Porque são dois, né? É, porque temos duas imagens de treinamento aqui do Remo, tá? A gente tem a imagem do treino da galera que ficou em Belém e tem a imagem do treino da galera que ficou em Roraima. Esse é o treino lá em Roraima. A gente tá vendo aí o Gabriel Rondônia, perdão. O Gabriel Poveda, o Jaderson, a gente vai ver o Nico Ferreira. Já vou te mandar à tarde, meu querido Donete Neto. Mas o Remo vai cheio de reservas, né? Vocês querem já tentar desenhar um Remo titular para hoje? Porque tem algumas posições ali que acredito que já dá para cravar, por exemplo, que o Cantígio pode ser titular hoje. Pô, se ele não for... Pavani Jaderson. Michel até falou ontem, né, que tava até na ordem. Os caras facilitaram, meteram tudo na ordem lá já. Já tá escalado o time. Não, mas aí é o seguinte, por exemplo, lateral direita, quem O que vai? Thales tá escalado, é só pegar a relação lá, tá? relacionado. É só botar direitinho. Será que o Cufré vai jogar, Meu finalmente? amigo, Vai. se não jogar... Vai O jogar. Fred não jogar contra o Porto Velho... Imagina, o mundo da bola dá voltas realmente, né? O Fred ano tava atrás ele tava no muito- Maracanã contra o Flamengo, arrebentando, todo mundo dizendo que lateral é esse? Tá aí. E a gente agora perguntando, que lateral é esse? Contra o Porto Velho lá na Copa Verde. Quem vai jogar contra o Porto Velho? O Rafael ou o Cufré? É, meu amigo. Pra surgir demora, agora pra acabar é dois Pior, tapas, né? dois Rapidinho. palitos. Pelos relacionados do Remo, porque o Remo ele divulga os relacionados ali por setor de defesa, de campo, né? E destacou quem é da base, né? Então, se a gente for seguir a ordem, Igor Vinhas no gol, Thalisson, Dassano, o Léo Andrade, Cufré, fechando a linha de defesa, Cantígio, Pavani e Jaderson no meio de campo. E no ataque, aí eu tenho uma dúvida no ataque. Tenho a teoria que ele vai com Rafael Monte e Poveda no time titular. Mas se a gente for pegar característica, não dá para os dois, tipo, um jogar na ponta. Aí quebra tanto o Poveda quanto o Rafael Monte. Mas Nico numa ponta, e aí eu acredito que ele pode ir com o Poveda centroavante. E na outra ponta, não sei se ele vai com o Rafael Monte ou se ele vai dar oportunidade para o Tico, por exemplo, até mesmo para o Andrés Gonzalez. Mas eu acredito que o Nico vai ser titular, Poveda vai ser titular. Tenho dúvidas sobre o Rafael Monte pela característica do jogador. Ele é até um atacante de ruptura, ele é um atacante com uma característica parecida com a do Gabriel Tagliari, por exemplo, de atacar o espaço. Mas não é não conseguiu se firmar e não é exatamente o cara para jogar na ponta também. Então o Remo ele vai com dois centroavantes e um ponta de elenco principal. Agora ver como é que o Surian vai escalar essa equipe. Você vai tentar colocar os caras até para dar ritmo para ele. Pois é, porque ainda tem essa, Michel Ibed. Quem vai dirigir o time hoje é o Felipe Surian, que é auxiliar do Léo Condé. Felipe Surian que já treinou várias equipes por aí, cara. Foi treinador principal em vários times, principalmente em nível de Série C do Campeonato Brasileiro. E o Flávio vai estar junto com ele também, né? Então, é praticamente uma avaliação. O Léo Condé vai trabalhar em turno dobrado hoje, isso com certeza. Porque ele vai ver o jogo, ele precisa ver esse jogo. Mas aí, Bed, você acha que isso influencia alguma coisa? Tem o Surian e o Léo Condé vendo apenas pela TV? Influencia porque quando ele manda o auxiliar dele, isso demonstra que ele está interessado, e também a comissão técnica, em ver condição física, técnica de cada um jogador. Isso influencia no cara querer também, quando ele vê a comissão técnica do profissional, ele querer mostrar o algo mais para estar presente no time A, tá? Então o Remo vai se dar o luxo hoje de lançar um time alternativo, um time que a gente considera que não é o titular, mas que eu acho que, na minha opinião, vai brigar tanto quanto o profissional. Ou, aliás, o principal. E aí, Michel, o que você pensa desse Remo e Porto Velho de hoje? Vale lembrar que o Porto Velho também
vai ser um reencontro, né? O Porto Velho eliminou o Remo da Copa do Brasil de 24. E naquela época era o Remo valendo, né? Hoje é um Remo diferente, mas acredito que é mais forte até esse time aí do que aquele Remo de 24 que estava iniciando uma caminhada na Série C do Campeonato Brasileiro. O que você pensa desse jogo, Michel? Porque fome de alguns atletas não vai faltar, né? Pelo menos na teoria. Não deve, né? Mas aí a gente tem que saber que Remo que vai entrar em campo. Se for o Remo com a nhaca do Campeonato Paraense, aí já viu, vai ter problema. O mesmo Remo que teve problemas. Foi Copa do Brasil? Foi. Copa do Brasil, né? Contra o Porto Velho? Sim. Né? Que teve o jogo que o Ribamar perdeu uns 500 gols. Isso, exatamente. Então, se for com aquela nhaca lá, meu amigo, pode contar que vai ser sufoco. Mas se fizer o que dele se espera, né? Que a gente está falando desde o início do ano, que o time B, o time C... O Remo vai dar a resposta hoje, Michel Anderson? Ah, cara, tem que dar, né? Até porque tá indo o cara ali que quer ficar, né? Thalisson tem que buscar um espaço. Thalisson, olha, principalmente ali, né, cara? Tem umas mensagens aí circulando em grupos. Quais mensagens? Não, mas... Porque o Guto foi pro Sport. E de que tá Vila rolando... Nova. Tá rolando... foi pro Vila Nova. Tá rolando isso, pro Vila Nova. E tá rolando um rumor aí, tá? De que o Guto tá interessado, pelo menos, no Klaus, no Pavani e no Jadson. Pois é. E Pavani e Jadson são dois jogadores que querem ficar. Eles querem ficar. Eles querem ficar. Isso aí é certo. Então, acho que o Klaus pode ser, mas os dois... Acho pouco Jadson e provável. Pavani Pouco provável. de ficarem? De irem. De irem. Primeiro, tem contrato. Segundo, querem ficar. Terceiro, estão sendo relacionados O de vez em quando. principalmente, né? Pois é. Jadson Pavani tá jogando, pô. Pavani foi contra o Fluminense. Mas Foi o Fluminense? Não sei qual foi o o jogo. Jadson foi o mais utilizado. Fez um jogo, o Pavani estava lá no banco. Então, não sei, enfim, mas acho muito pouco provável. Muito pouco provável. Todo mundo sabe que eles vão ser papai, né? As famílias das esposas. O Pavani joga contra o Vitória, o segundo tempo, e ele vai no banco contra Coritiba, Flamengo e Bahia. Pois é, foi o Bahia. Ele foi o Bahia mesmo. Esse último jogo agora, ele tava no banco. Cara, eu acho muito pouco provável. Muito pouco provável. O Klaus, fico em dúvida. Agora, os dois, muito pouco provável. Até pelo que eu já conheço dos dois de intenção e tudo, enfim. Muito pouco provável. Mas é futebol, né? Pode ir daqui para amanhã. Assim como o Pavani, na época, ele sai da Chape de Série B, né? Para ir pro Remo de Série C para jogar. Será que ele vai querer repetir esse movimento pra jogar? Só que agora é Série A, né? Série A... Só que Série A é diferente. É porque Série A, Matheus, é muito difícil você furar a bolha. Sim. Por vezes você consegue furar... O Guto não conseguiu voltar, pô. É isso. E aí você não... Aí você desce e não consegue, não consegue rotulado, mais. Né? Fica rotulado, entendeu? Tem muito jogador que, às vezes, até tem o potencial de jogar uma Série A, mas ele não consegue mais furar a bolha. Sim. Porque ele já desceu e aí o negócio, não sei. Porque tem muito rótulo, né? Tem rótulo de jogador de Série A. Se descer, não vai. E tem muito jogador que se descer, não vai. Se descer, não vai, não volta. E pra voltar, tem que jogar muita bola. Exatamente. Então, assim... Tem que jogar muita bola. A gente viu o Allan Kardec aí, pô. Sim. Allan Kardec com enormes dificuldades para se colocar no mercado. O Natan, pô, do Remo. Natan tava. Enfim, tem vários exemplos aí, né? Então, esse time que vai a campo hoje tem jogadores ali que precisam mostrar alguma coisa. O Thalisson precisa, o Cufré precisa, os três do meio de campo precisam mostrar. Michel. Pela quantidade de gente que tem no setor, acho que não tem muito jeito. Sim. Acho que não tem muito jeito. Mas pro Thalisson tu acha que tem? Porque o Thalisson, acho que ele está mais bem avaliado. Entendeu? Acho que o Thalisson está alguns degraus à frente do Tassano, não por qualidade. De repente o Tassano é até melhor do que alguns degraus? Pô, o Thalisson tá uma escada inteira na frente do Tassano. Não sei se uma escada inteira. Eu acho, inclusive, cara...
A gente sabe que tem alguns zagueiros que estão ali na frente da fila, estão desempenhando melhor futebol. Mas, cara, a gente já viu o Thalisson jogar várias vezes pelo Paysandu e nessa temporada também mas esse é o ponto que o Michel fala, a gente não viu o Tassano. A gente viu o Tassano jogar direito? Não tô falando do Tassano, tô falando do Thalisson, que pode soar até um pouco injusto com a bola que ele já apresentou, sabe? Mas a gente tem uma oportunidade na Série A ainda. Mas aí o que a gente está falando é a comparação de um com o outro. Né? E o que para mim também é uma justificativa, é um argumento. Se o cara não está jogando, alguma coisa ele não está apresentando. Sim. Que é também, mas ao mesmo tempo a gente não pode definir que ele é horrível. Sim. E o que eu questiono do Tassano a justificativa foi: bora manter alguns jogadores, entre eles o Tassano, porque eles vão jogar as competições. Parazão ele fez 3 jogos. Não, o Tassano foi assim, o Cauã foi assim. Sim, o Cauã já foi até embora. O Freitas foi assim. já foi embora. O Pana foi assim. Pana nem relacionado para esse jogo, por exemplo. Então... Quantos não foram relacionados para esse jogo e que um dos argumentos era: bora manter esses caras que eles vão jogar Parazão e Copa Norte. E ontem... Pana, Freitas... Pana, Freitas... Esses dois... Carlinhos... Não, o Carlinhos ainda veio depois. Aí o Cauã, que poderia ser, já foi embora. Já foi embora. Sem jogar, basicamente. Ele fez poucos jogos pela camisa do... Então... O Monte precisa mostrar alguma coisa no jogo. Precisa mostrar alguma coisa. Então, assim, tem jogadores ali que precisam mostrar alguma coisa. Porque tem o que a gente analisa e tem o que o jogador quer para a vida dele. Sim. Então, se ele quiser sentar no contrato até o final do... Tem isso. E passando aqui nos comentários, o Lucas Santos diz que o Poveda começou de ponta no Brasil. É verdade, mas ele se destaca com o Léo Condé como centroavante. E é o reserva do Gabriel Talhari. Então, acredito que para um jogo de hoje, se ele enxerga o Poveda como reserva do Gabriel Talhari, ele vai tentar colocar o Poveda de centroavante. É mais fácil ele deslocar o Monte do que o Poveda, né? Não é que eles não possam jogar, é que o melhor pelo que eles foram contratados. O Poveda por ser centroavante e o Rafael Monte por ser centroavante. Então como é que tu vai trabalhar esses dois? O Nico tá pro jogo e precisa mostrar alguma coisa. Qual foi o jogo aqui no Mangueirão que ele foi horrível? Ele tava pisando foi o Repar? Não, foi contra o... Não sei se foi contra Fluminense ou contra o Inter. Né? Um dos dois. Foi contra o Fluminense. Ou foi o Fluminense ou foi o Inter. Ele não conseguia dominar a bola. Mas sabe o que é, cara? Todas as bolas que foram para ele conseguiu errar. Não deveria acontecer, mas não é robô, é ser humano. Sim. O cara tá... Sentiu, ele viu o Flusão na frente. Ele tem 302 concorrentes. Sim. Às vezes não treina. E aí, o cara tem uma oportunidade na Série A contra o Fluminense, que ele sabe que pode ser a última dele, para ele mostrar alguma coisa, o cara entra afoito, acaba se atrapalhando, enfim, não tem jeito, cara. O Giovanni diz aqui que ele não gosta do deboche que eu fiz em relação ao Porto Velho. Não é falta de respeito ao Porto Velho. É que se o cara que veio para a Série A não jogar contra o Porto Velho, que é um time da Série D, ele vai servir para a Série A? É o mesmo raciocínio que a gente fez no Paraense. Não existe isso, pô. E o Josué diz que não existe jogador não querer ir embora, Michel Anderson. Existe sim. Lembra do Pablo no Flamengo. Quantos anos o Pablo ficou no Flamengo lá? E tem vários exemplos por aí. O cara tem contrato, ele não vai embora. Ninguém mandou ele assinar obrigado. Por exemplo, a gente estava falando de rótulo. Vai fazer muito mal pro rótulo do Carlinhos ele sair do Remo sem jogar, praticamente. Porque no Vitória ele já saiu também achincalhado, que não jogou direito. Lembrando que ontem nosso presidente trouxe a informação de que Carlinhos, desde a saída do Osório, tem treinado bem, tem se dedicado e tem a intenção de ficar no Remo, né, de ficar na Série A. Por que ele tem a intenção de ficar na Série A? Porque ano passado ele estava no Vitória, não foi muito bem. Recusou vir para a Série B. Não quis descer para a Série B, porque ele queria ficar na Série A. E esse ano ele aceita vir para o Remo para a Série A e sabe que se ele sair desse jeito, não tem outro caminho. É só a Série B. Sim. Então, e olha lá. Porque dependendo do... Boa parte... Eu não vou dizer todos, porque às vezes tem uma exceção que o empresário é muito bom e consegue alguma coisa. Mas praticamente qualquer jogador hoje que saia do Remo, que não esteja jogando, é Série B. Sim. Qualquer jogador hoje que não esteja jogando, que saia do Remo, é Série B. Tem Série B e Série B, né? Tem Série B Esporte, tem isso. Série B galera ali... Atlético. Ponte Preta. É isso. Então é bem complicado. Atlético. E aí a gente não está falando de, por exemplo, um Pavani que aceita ir para a Série C,
Só que ele está numa Série B, num time ali, vem para um time como o Remo, ganhando bem, com contrato, com possibilidade de uma renovação melhor e tal, enfim. Vai pensar pelo menos no Goiás, no Sport, isso, Ceará, entendeu? Fortaleza. Agora, quando tu tá na Série A, cara, é difícil tu abrir mão. É por isso que cada vez mais o planejamento é importante. Porque você contrata, e eu conversei com um diretor do Remo, que não vou falar o nome, e ele falou... Você soube? Ele me fofocou, né? Que esse planejamento, ele é tido como errado no início do ano. Por quê? Porque você montou um elenco de 40, na hora que você precisa na janela enxertar alguém, como é que você vai enxertar? Porque você esqueceu que o contrato está ali, o cara senta no contrato mesmo, porque Série A é diferente. Vamos aqui fazer um intervalo rápido no rádio, na 98.9. Já a gente volta, continuamos na internet. Quando a gente voltar aqui no Dial, a gente volta aqui também com mais comentários. Então, 11 horas mais 8 minutos, voltamos já já. Você que tá com a gente ligado aqui, manda mensagem no WhatsApp também, tá? DDD 91991514485. Então, você que tá aí na internet, já tá com o telefone na tela, manda mensagem pra gente, tô te esperando por aqui. O Jorge manda o seguinte: bom dia, o que a gente tem do CT do Remo? Por enquanto, nada. Bom dia, o Eduardo Alves aqui. A única coisa que eu conseguia apurar a mais, né, no CT do Remo, é que existe uma expectativa de que quando as obras comecem, elas sejam muito rápidas, entendeu? Então, assim, não é uma coisa que deva demorar, por exemplo, um ano. Então, se conseguir começar, por exemplo, agora, depois desse período de chuva, ali por junho, julho, acredita-se que em 3, 4 meses o Remo já tem o seu CT, né? Porque a Vale, ela faz isso com muita rapidez. Ela vai lá e montou, entendeu? Sei que, enfim, não é como é a estrutura que a gente está acostumado no... Eu ia falar, não é igual o governo, mas eu esqueci. Não, e um ponto em relação a isso que me incomoda é o fato do planejamento pro Remo é ter 2 campos. Tinha que ser, se vai começar a fazer uma parada pra Série A, tem que ser no mínimo 4, pô. Deixa eu voltar pro rádio. Eu quero falar com o Tonião sobre João Vanderlei. De volta no rádio, senhoras e senhores, 11 horas mais 9 minutos. Estamos de volta com o Liberal Mais Esporte de hoje, com o Michel Anderson, também com o Matheus Pauxis, comigo e também com o Paulo Fernando Bad Boy. Bom dia, diz aqui o Eduardo Alves da Manambraia, mandou mensagem no zap pra gente. Acho que o Edil ou o Landu tem vaga nesse ataque do Remo, porque os caras sabem fazer gol. Olha, o Edil na fase boa e o Landu também na fase boa, cara, dava um caldo aí, né? E teve um comentário aqui. Edil. Porra, Edil era um monstro, velho. Diga lá, Bad Boy. Você queria o Highlander ou o Braddock? Bad conhece, Bad, né? fale de Edil pros meninos. Mas na fase Highlander ou na fase Braddock, Bad Boy? Faz o futebol paraense, quando vocês falam assim, dá um saudosismo, mas é um saudosismo legal. Porque quem viu o Edil correr nos gramados E o Edil é um cara que, se tu conversar com ele hoje, ele diz, me dá 20 minutos. O Edil é um cara que corre até hoje, é um cara que sempre se preparou. E o gramado de hoje, se o Edil pega a chuteira de hoje... Que é gramado hoje, né? A bola e esse gramado de hoje... Vanderlei, daqui a pouco, quando acabar o programa, vai no YouTube e coloca aí. Paysandu 3, Guarani 0. O terceiro gol do Edil, que foi o gol mais bonito da rodada. O Mangueirão, cara, ele metia o pé e até o tornozelo de lama. Ele pega a bola no meio de campo, arrasta todo mundo. Se ele pega um tapete desse hoje, Deus o livre. Com a força física que ele tinha, a explosão, era um Edil, Ageu, cara. Bad, o Edil, que eu era menino, né? Tá lhe chamando de... Não, o Bad é mais velho que eu, né? Alguns anos ele tem uma lembrança melhor. Mais experiente. Mas que eu lembre, o Edil, ele tem uma passagem mais marcante pelo Paysandu, apesar de ter jogado pelos dois, né? E o Ageu, uma passagem mais marcante pelo Remo, não é isso? O Ageu marcou tanto quanto o Edil marcou tanto quanto o Edil. O problema é que o Edil marcou no Paysandu, começou no Paysandu, e aí ele foi pro Baenão. Quando ele chegou no Baenão, a grande dúvida é, será que o Edil vai conseguir emplacar como emplacou
no Paysandu, e o Edil se transformou no Braddock do Baianão. O Braddock era. E lá ele era o Highlander na Curuzu, lembra que ele puxava... Isso. E ele saía, quando ele saía metralhando. Era. E ele pegou o remo do pentacampeonato. Foi. O Ageu fez o inverso, não. O Ageu sai do Remo e vai pro Paysandu depois. É. Né? Primeiro joga no Remo, depois joga no Paysandu, né? Ele pega o Remo naquela ascensão do pentacampeonato, onde, meu amigo, olha, que aqueles jogos do pentacampeonato, o torcedor há de lembrar, o Paysandu teve muita dificuldade para quebrar o tabu, porque já era uma mística, que os jogadores, eu digo isso porque fazia a cobertura. Os jogadores do Paysandu, quando estavam ganhando o jogo, eles não acreditavam. Do nada, aquele jogo que o Belterra e o Aguinaldo foram para ser treinador, o Paysandu ganhava o jogo, foi João último, Vanderlei. né? Faltando 15 minutos para acabar o jogo, estava 1-0 para o Paysandu. E todo mundo dizia, olha, o Paysandu vai quebrar o tabu, o Paysandu vai quebrar o tabu. Do nada, eles botaram 6 atacantes lá na frente, virou para 3-1, cara, em 15 minutos. A dupla Edil e Ageu foi no Remo, né? Isso. Foi no Remo, né? Cara, o Ageu era incrível. Incrível. Porque ele era baixinho. Ele era acima da média. Barrigudo. Ele tinha um corte pro lado esquerdo, que tu sabia que ele ia levar para lá. O problema era pegar. Senhores, vamos voltar a falar do jogo de hoje? Não precisa. Não precisa? Não precisa. Vamos tentar desenhar o 11 titular, que a gente falou aqui de alguns setores. Para vocês, por exemplo, lateral direita vai o Thalisson, né? A gente fecha isso aqui. Dupla de zaga, o Léo Andrade tem lugar nesse time ainda, porque tem a galera aqui no chat perguntando do Léo Andrade. Tem. Por exemplo, o Elson aqui no WhatsApp. Diz aqui, tá lá em Abaetetuba acompanhando a gente. O Léo Andrade está nesse time de hoje por necessidade ou ainda estão querendo achar algum talento? Eu acho que pelas duas coisas. Não sei se necessidade, mas tipo... Porque poderia dar um ritmo de jogo ali pra alguém. Porque o Remo, ele tem um espaço grande pro jogo contra o Santos. Mas quem precisa de ritmo de jogo é ele. Precisa... se ele não conseguir mostrar agora... Ele não vai mostrar quando? Não, mas eu falo, por exemplo, se tu quisesse usar ali alguém por exemplo, um Tchamba na zaga. Quisesse usar o Tchamba na zaga. Quisesse fazer ali uma partida com o Kaique, Kaique tá tentando se recuperar ainda. Ele teve aquela lesão que quebrou um pouquinho ele, para ele não perder o ritmo de jogo. Por isso que eu acredito até que esses caras, eles vão ser titulares domingo. Pra mim, o Remo tem que usar esses caras domingo, pra não perder o ritmo de jogo. Cara, é um coletivo domingo, assim, tipo, uma parada ali pra poder testar o que o Condé tá fazendo. Porque o time de hoje não é nem um time mesclado, é um time reserva que tem um Poveda ali que... Lembre-se que o Condé, ele tem a responsabilidade, sobrou pra ele a bomba de ter quase 50 jogadores e ter que dispensar. Mas tu acha que o jogo de hoje vai definir o futuro de alguém? Não é que vai definir o futuro de alguém. Mas a comissão técnica dele vai estar lá e vai pelo menos ligar para ele para dizer, olha, o Mataus não tem condição nem no da primeira, nem no da Copa Norte, nem em lugar nenhum. É porque assim, o jogo de hoje, ele pode não te ajudar muito pra Série A ali, pro time principal. Mas pra dizer que tu não presta pra nada... É certeza, vai mal pra tu ver. Mas esses caras, a maior parte deles já não vem sendo ali do time do Condé. O Thalisson não é. Mas tá sendo relacionado. O Thalisson tava no banco. Mas não é, tipo, hoje, pra gente o Thalisson seria a terceira, quarta opção. Mas tu não monta time com 18 jogadores, Matheus. Tu tem que ter 28. O Remo levou 17 pra esse jogo aí. Hã? O Remo levou 17 não, mas tu não vai. O que eu quero te dizer o Thalisson não é do time principal. Ele pode não ser a primeira opção, não é. As 2 primeiras opções, as 3 primeiras opções. Mas ele não é do time principal, mas ele já mostrou que tem condições de jogar. É isso. Pra gente seria, mas... Se ele não tá jogando, é porque ele não tem, como você disse, com muita propriedade outro dia aqui, ele não tem grife. A grife. Eu acho que ele não é de vitrine, né? É grife. Ele comprar no comércio, não foi no shopping. É isso mesmo. No shopping é outro preço. E pesa, né, cara? Eu acho que não vai mudar muito a avaliação. Olha, o Léo Andrade foi comprado. Só se alguém for muito horrível, cara. É isso. Só se alguém for muito horrível, mas porque já não são jogadores o Cufré é uma grife.
Sim. E a gente tá... põe a grife internacional. E a gente tá aguardando. Não, mas se o Cufré for Tendo paciência. mais ou menos hoje, ou ruim, vai mudar o que a gente... Vai. O Cufré Porque vai ter o Remo que fazer tá contratando uma grande... lateral, já tem um Mas saldo. olha, Não, o Remo já Cufré- tá contratando o lateral. O Cufré vai ter, para ele mudar a opinião da torcida, ele vai ter que mudar da água pro vinho. E eu não vejo como. Não, por isso que eu falo, o jogo de hoje, por exemplo, tu citou aí, o Remo já tá contratando um lateral. Mas ele pode ficar com 3. O Remo tá fechando com o Mike, né? Porque ele só tem 2 do outro Mas lado. aqui, até pra gente seguir, meus Fechando com meia também do Atlético. David Braga, né? Ontem à noite foi batido o martelo. Ontem à noite. já tá selado. Do Mike e do Braga. David Braga. Eu acho um bom meia, tá? Eu acho um bom meia. Eu Tem trazia drible, os dois do Atlético. Tanto ele quanto o atacante. O negão lá, o Tavares. Ronaldo Tavares. Eu acho um bom atacante. Bom de bola também. Olha só, até pra gente seguir então, meus amigos. Olha, o Tassano vai acabar jogando hoje, hein? O Tassano vai acabar jogando hoje, por quê? Porque o Thalisson vai pra lateral direita, a zaga deve ser Tassano e Léo Andrade, tem Cufré de lateral esquerdo e o Rafael da base, que foi também lateral esquerdo. Meias, aqui eu acho que não tem muito o que fazer, né? Cantígio, Pavani e Jaderson. E no ataque, Poveda, Nico e quem mais? Que o Michel Anderson me desconcentrou. Porque aqui, ó, a briga na teoria, né? Se ele for jogar com 3 atacantes, fica entre o Tico e o Andrés. Andrés Gomes, né? Gonzalez, perdão. Andrés Gonzalez. Ele pode botar o monte aberto. Pode. Poder pode. Eu botaria 45 minutos pra cada de centroavante. Eu faria isso. Melhor ver o Tico jogando. Bota Tico e Poveda no primeiro tempo, aí Gonzalez e... Põe Tico no primeiro tempo, o menino no segundo lá. O Andrés. E bota Poveda 45 para cada um também. Poveda e Monte. Acho que eu faria isso. Já que é pra gerir, pra girar o elenco. E eu espero que não aconteça com o Léo Condé o que aconteceu com o Osório, que é a galera pesar o resultado de um campeonato que, em teoria, não é pra pesar. E aí, mas aí, dependendo da escolha... Cara, a torcida tem que... Epa. E com menos peso em cima da Copa Norte, pelo menos nesse início. Não, tá? Fizeram pra fazer isso Menos peso? Não, no sentido de... Do Léo Condé, pra cima do Léo Condé. Sim, de analisar o trabalho como um todo, sabe? Olha, tem que pesar por cima de 2 jogadores. Não em cima, eu não tô dizendo... Só pra deixar claro aqui, eu não tô dizendo que não tem que ter cobrança ou algo do tipo. Só não acho que isso tem que ter um peso tão relevante assim pra se colocar na avaliação do trabalho que tá claramente mostrando a evolução na Série A. João Vanderlei, eu consigo atingir o que tu estás querendo dizer. Tu só tem que lembrar o seguinte: o João Vanderlei é o João Vanderlei em Belém, em Capanema, em Bragança. Olha, veio só de bermuda. É o João Vanderlei. Eu sou o João, não veio o Vanderlei. Olha, não, sabe o João Vanderlei? Ele está se poupando, porque ele vai ter um curso lá em Belém, que ele vai fazer, então aqui ele vai narrar meia boca. Quem vai para te assistir vai ver o João Vanderlei. E hoje a camisa que vai entrar em campo é a do Remo. Se o Remo ganhar o jogo, é obrigação. Pois é, e eu não... Se ele perder o jogo, te prepara para gozação. Sim. E eu não tenho dúvida que esses caras vão entrar hoje aí valem da mãe. Tomara. Pois caras? Tomara. Tem que ver, porque no Paraense eles não entraram. Porque aí é o seguinte, porque se for ficar pra esses caras aí, se eles não quiserem aproveitar a oportunidade, cara, se ele não jogar como se fosse a gente, quando criança, vale numa Coca-Cola de 2 litros, porra. Mas olha, só confirmando ainda agora há pouco no Manhã Liberal, eu liguei agora há pouco pro Dr. Jean Clay, tá? E ele confirmou que o Vitor Bueno, 3 semanas para ele tá fora do jogo contra o Santos. E até disse, até na entrevista, também, né? Até na entrevista falei com ele e é melhor ele ficar de fora contra o Santos, ficar essas 3 semanas se recuperando, do que perder um jogador desse pro resto da competição. Quase o Grêmio tem chance de voltar. Em compensação, Dieguito Hernández, o uruguaio voador, está à disposição. Finalmente, né? Finalmente. Olha só, meus amigos.